Um diamante bruto. Calma. Se apresenta primeiro. Vamos lá, eu sou o Matheus Santana, sou aqui do OWTV Esporte. Estamos junto com a Tretes nessa, junto com a Prometrics para trazer análise aqui para você. Esse é um quadro específico onde a gente tenta explicar os porquês do futebol. Nesse vídeo, a análise é sobre Bruno Zapelli. Vem com a gente. Bruno Zapelli, o tema da nossa análise, o cara que faz o jogo parecer fácil em vários momentos, o cara que pensa diferente, tem um cognitivo acima da média. Tô aqui com o Vitinhos da Alicane, tamo junto aqui na Tretes e na WTV Esporte para explicar para você, trazer uma análise detalhada desse jogador, esse diamante bruto, Vitinhos. Ia ser importante, né? Ele é o melhor meia da Série B, pelo menos na minha opinião, provavelmente. A sua, mas assim, provavelmente, tecnicamente falando, ele é, com sobra, o melhor meia da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não só porque é qualificado desde que chegou ao Atlético, mas porque tem um esquema montado pelo Maurício Barbieri que ajuda, que propicia com que ele seja um jogador cada vez melhor. Eu vou explicar isso pra você, tá? Porque é bem interessante. Primeira coisa que a gente tem que notar, inclusive sensacional, isso aqui é novidade, tá? Isso aqui é novidade, tá incrível. Ó, vamos nessa. Tá chique demais com esse tablet. Exatamente. Qual que é a parada? 1, 2, 3 jogadores na base da jogada. O quarto, o lateral direito, que foi o Palácios contra o Paysandu, é um jogador que fica a mais, fica no lado fraco da jogada, fica no lado com menos jogadores, certo? Então o Atlético trabalha normalmente com aglomeração de jogadores do lado esquerdo para virar essa bola para o lado direito e ter jogada de 1 contra 1. Muito bem, vamos seguir. São 4 jogadores, 3 na construção da jogada. O Fernando dá a bola no Bruno Zapelli que dá para ver um trio, Raul, Felipinho e Zapelli no meio campo. E aí o que é interessante? O Zapelli caindo muito para a esquerda do gramado, muito para a esquerda do campo. O que isso ocasiona, o que isso gera? O Brian Borges, que era o lateral direito do Paysandu, ele marca o Zapelli. O Zapelli, com essa movimentação, atrai a marcação do lateral adversário. E aí o Luiz Fernando fica com o zagueiro, né? Não dá pra ver, logicamente, na imagem por aqui, mas lá o PK, né, marcando o Kevin Velasco, no meio o Martínez, que era o outro zagueiro do Paysandu, com o Quintana marcando o Luiz Fernando. E aí você, rapidamente, você gera uma situação... situação... aqui, né, o Luiz Fernando. O zagueiro tá longe, o Leandro Vilela tá fazendo a questão da marcação nele, mas ali, né? Exatamente não tá, de fato, na marcação. Ele tem que ser assumido pelo zagueiro, né? Perfeito. E você destacou aqui os dois jogadores, né? A perseguição aqui, né? Sim. Sempre fica aquela questão pro marcador. Como é difícil você ter um jogador que flutua bastante no campo, né? Você fica naquela dúvida, eu mantenho o posicionamento, eu saio perseguir esse cara e aí você acaba girando os espaços. Exatamente. Vamos seguir na análise porque é muito interessante. Eu quero explicar algo de como funciona esse lado esquerdo do meio-campo do Atlético, esse lado esquerdo do ataque do Atlético. Fernando com a bola nesse momento. Baita virada. Fernando com a bola. O Zapelli domina. Olha o espaço que tem o Zapelli e olha o que o Fernando vai fazer. É um lado esquerdo que tende a formar um triângulo quando o Atlético tem a bola. Então você tem o Luiz Fernando, na teoria o ponta esquerda, o Zapelli, na teoria o meia esquerda, e o Fernando, na teoria, o lateral esquerdo. Por que eu falo na teoria, tá? O Zapelli sai do meio e vem à ala. Ele se torna o lateral esquerdo. O Fernando sai da ala e vai ao meio, como está sinalizado para você aqui. Ele se torna no meia esquerda, com o Luiz Fernando na ponta desse triângulo. E olha o espaço que isso gera para o Zapelli. Essa movimentação, ele sair do meio e vir à esquerda, gera muito espaço, dá tempo para ele conseguir pensar na jogada. O que também é muito legal e pode cada vez mais ajudar o jogador a melhorar pelo Atlético. Outra coisa, por que eu falo que esse Atlético é bem treinado e isso ajuda com que o Zapelli participe ainda mais do jogo? Tem passe para o Fernando, tem o passe para o Felipinho, tem o passe para o Kardec, tem o passe para o Luiz Fernando. Ele tem 4 opções de passe, uma quinta se você contar uma virada para o Velasco que aconteceu no lance anterior. Então ele é um jogador que domina com espaço e tem opções de passe. O que é melhor? O que é melhor do que isso para um meio armador? Dominar com espaço tem um monte de opção, né? E assim, interessante você destacar essa imagem pra gente. A gente vê a rede de passe que ele tem aqui. Sim. E como o Zapelli, ele procura o passe mais difícil, né? É verdade. Porque o passe mais fácil aqui é você colocar uma bola em profundidade pro Luiz Fernando. Até retornar a jogada aqui no... Ou retornar a jogada, mas ele vai colocar esse passe pra frente. Sim. Então é um meio que joga de cabeça erguida e sempre tenta o passe difícil, aquele passe em progressão, né? Exatamente. Pra criar uma jogada de fato. Exatamente. Aqui a gente vê que ele vai tentar o passe no Felipinho, né? O Felipinho tenta ultrapassar, o passe talvez não fosse até nele, fosse no Allan Kardec, mas a situação não deu certo, mesmo assim, muita opção. Aqui dá pra ver novamente, mais um exemplo, 3 zagueiros, Abraão
Léo e Fernando, com mais um, o Raul, no pé do trio no meio-campo do Atlético, né? E aí, na sequência da jogada, a gente vai ter mais um exemplo interessante dessa queda do Zappelli para a esquerda. E o que eu falo dessa formação de um lado esquerdo com um triângulo? O Zappelli bem para trás, o Fernando ao meio e o Luiz Fernando mais à frente. Então é um triângulo e é algo que funciona como compensação, funciona como algo que é para gerar equilíbrio de maneira posicional nesse time do Atlético. E aí isso ajuda o Zappelli. Dá espaço ao Zappelli, dá opção de passes ao Zappelli. O problema é que o Fernando não contribui. O problema é que o Fernando não consegue contribuir nesse esquema, porque quando vai à frente não consegue acertar nada, né? E assim, eu não estou exagerando, o torcedor do Atlético que acompanha por aqui sabe, o Fernando tem errado tudo pelo Atlético, então assim, é uma questão muito complicada. Com o Esquivel, que tende a retornar já para a partida contra o Criciúma na quinta-feira, aí a situação tende a ficar nível, né? Bem melhor para esse time do Atlético, e esse triângulo tende a ter muito mais conexão e qualidade. Conexão tem, falta qualidade. Agora, para dar mais exemplos disso tudo, aqui uma ocasião diferente. O Felipinho pela direita, o Raul pelo lado esquerdo, com o Zappelli quase centralizado. O Zappelli entre linha, né? Ele vindo buscar o jogo no primeiro momento, agora o Zappelli posicionado entre linha. Então sai do trio, sai de um trivote no meio campo para ter Raul e Felipinho lado a lado, dois volantes com o Zappelli posicionado um pouco mais à frente. A gente vai ver na sequência da jogada que a bola vai parar no Allan Kardec e vai encontrar o Zappelli numa dinâmica de terceiro homem, né? E o que é isso? 1, 2, 3. Então ele encontra o primeiro homem, encontra o segundo homem que pisa para o terceiro homem. É um princípio completamente posicional de jogo. Era um princípio que tinha muito com o Martin Varini quando comandava o Atlético. É um princípio que o Guardiola usa demais, né? Então assim, é um princípio posicional que tem nesse time do Barbieri, mas também é interessante porque ele não segue tudo da cartilha posicional do jogo. E esse automatismo é interessantíssimo, né, bem Vitinho? interessante. Quanto mais automático for essa jogada, mais fácil o time vai jogar. É sinal de treino. Sinal de treino. É sinal que o time tem treinado. E você vê a proximidade de Kardec, Zappelli e Velasco, né? E aí o Zappelli vai dominar essa bola com o Kardec em projeção, com o Velasco em projeção e com o Luiz Fernando do lado. Mais opções de passe, cada vez mais o Atlético conseguindo automatizar movimentos. Aqui o Zappelli consegue roubar essa bola. Mais uma vez, sinal de proximidade, deixa eu até colocar para você a sinalização na tela. O Felipinho está posicionado mais atrás, ele não vai fazer o caminho de ligar o ataque para o outro lado, nem de infiltrar na área. Ele vai se aproximar da jogada, ele vai tentar ficar cada vez mais próximo da bola para causar relação entre os jogadores, para fazer com que os jogadores se aproximem ainda mais. O Zappelli tem a bola com o Kardec muito próximo. A jogada é bem trabalhada, toque de primeira, o Felipinho poderia ter dado passe, não deu, mas ele consegue... Essa tabela é aquilo que... Eu até vi esse lance antes e eu falei pro Vitinho, eu falei, cara, esse é o tipo de lance que dá gosto, às vezes mais que um drible, né? Aquela jogada automática, assim, trabalhadinha, que sempre avança, né? E cria mecanismos para você chegar no gol adversário, mesmo sem você fazer um drible de efeito e tal. Isso é muito treino e é muito legal, cara. E você ter o Zappelli, que é um cara que chama muita atenção pela forma como ele mapeia o jogo, tá? Exatamente. Porque o cara que tem o maior cognitivo dentro de campo, geralmente ele tá no meio campo. Sim. Por quê? É uma zona em que você tá cercada por todos os lados. Você tem que mapear 360 do espaço que você tá. Então o Zappelli, a gente vê que ele faz isso muito bem. Ele sempre tá por dentro dos espaços que ele tem e onde ele pode se conectar. E ele não tem medo de arriscar, né, cara? Sim. O passe dele é sempre em progressão, sempre aquele passe difícil. Ele tenta jogada difícil, né? E aí, muito se questiona, pô, o Zappelli tem que fazer o fácil em momentos. O Zappelli tem que tomar a decisão certa. Porque ele tenta, sim, a jogada difícil, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. E acho que a gente não pode limitar a genialidade de um jogador que tem esse potencial de genialidade. Mesmo assim, em momentos, a jogada mais difícil não é exatamente a certa a se fazer. Não é exatamente a jogada que vai gerar a maior nível de vantagem no campo. Então, mas assim, também é um processo de maturidade. Exato, é um jogador muito jovem, né? Sim, ele tem 22 anos ainda, então é um cara que vai melhorar nisso. E aí o que eu falo que o Barbieri é posicional, mas não é tão posicional, né? A jogada anterior que a gente vê é a aproximação de jogadores que não deveriam sair das suas zonas, num sistema posicional, né? O Zappelli tá na zona dele, o Kardec tá na zona dele, o Felipinho não. O Felipinho é um meia-direita que fica mais ao lado direito do campo, estava no lado esquerdo para participar da jogada. De novo, o Zappelli, mostrei para você, ele estava no lado esquerdo ao longo de todo o jogo. Agora ele vai se aproximar do lado direito para combinar com o Velasco e com o Felipinho também. A gente vai dar o play no lance, a proximidade é muito positiva, a jogada acaba acontecendo, né? Os jogadores têm ali o espaço, e o que dá pra gente notar? O Velasco saiu da direita e se aproximou do Kardec. Faz uma dupla, entre aspas, de ataque. É como o Velasco tem jogado, porque ele é empurrado pelo Palácios, né? O Palácios está por aqui.
O Velasco é o ponta direita. Se o lateral direito ultrapassa, o Velasco vem pro meio. E o Felipinho, que ficaria no meio, vem mais atrás, participa mais da base da jogada. Entende como funciona o mecanismo? Entende como são algumas questões que norteiam as outras no campo de futebol e que esse Atlético tem conseguido fazer? Então, assim, se questiona muito o trabalho do Maurício Barbieri. Se questiona porque, assim, falta resultado em determinado momento. A semifinal do Campeonato Paranaense é muito ruim, sim. Mas é inegável, e eu estou mostrando isso para você nesse vídeo, é inegável que há mecanismo, que há variação, que existe profundidade tática e técnica, né, do Maurício Barbieri, que é bem interessante. Esse posicionamento que você citou é muito legal, cara. É a ocupação de espaço, né? Exato. Não importa qual jogador esteja ali, mas o importante é o espaço estar sendo ocupado e os jogadores têm essa capacidade de leitura até durante o jogo, né? Essa movimentação do Velasco é fundamental, é muito importante para a continuidade da jogada. E ele se dá bem. E outra coisa, né? Por que isso é interessante é apontamento tático do treinador. Porque o Paysandu marcava com 2 volantes, o Matheus Vargas e o Leandro Vilela. Olha só nesse lance. Aqui estão os dois, tá? Matheus Vargas é o barbudo aqui e o Leandro Vilela por aqui. O Atlético tem Zapelli, Felipinho e Velasco em superioridade. Com o Fernando ultrapassando e sendo acompanhado pelo Rossi, né, que não é o melhor marcador, o Raul tá mais atrás. Tudo bem, se o Raul se aproxima, seria um 4-2, ainda seria melhor, mas essa jogada já mostra que o Atlético tentou ter superioridade numérica no meio-campo contra o Paysandu e conseguiu. Por isso teve o controle do jogo tanto tempo. O primeiro tempo todo praticamente é controlado pelo Atlético e é exatamente por causa disso. Vamos seguir com a análise porque é muito interessante. O Zapelli vai tentar o passe. E aí que mais interessante, deixa eu até voltar porque eu tinha esquecido desse ponto. Ó, você vê o Luiz Fernando e você vê também o Allan Kardec. Deixa eu até voltar por aqui. E novamente ele força o passe, né? Tenta aquele passe difícil. Né? Aí que tá. O Luiz Fernando não está no frame, tá? Inicialmente. Mas o Luiz Fernando é um cara que ultrapassa em diagonal muito fácil, explode muito fácil. Então qual que é a questão? 2 opções de passe no pivô e a terceira ultrapassando. Isso também é apontamento tático, isso também é algo que é treinado, certo? E o Zapelli tenta o passe mais difícil. Talvez na jogada fosse mais possível, fosse mais fácil encontrar o Velasco, encontrar o Allan Kardec. Ele tenta o Luiz Fernando. Beleza. Foi um baita no passe, tá? Foi um bom passe e tal, não deu certo na jogada. Se acerta aquele passe que todo mundo fala, é excelente, exatamente. Como genial. Ele fez nessa mesma jogada com o Luiz Fernando contra o Azures na segunda rodada do Paranaense, que o gol foi anulado. Mal anulado, inclusive, né? Mesmo assim, você tem opções de passe variadas e por isso que o Atlético vai tornar o Zapelli no melhor meia da Série B do Campeonato Brasileiro. Não só pela qualidade técnica do Zapelli, que é aparente, dá pra ver, mas também pela movimentação, porque o time é interessante, porque o time tem movimentações e muitas opções de passe a todo momento, certo? O conjunto pode ajudar ele ainda mais, né? Exatamente. Mais um exemplo interessante aqui, ó. O Luiz Fernando sinaliza, faz com o braço só por cima. O Fernando vai engatilhar e vai lançar o Bruno Zapelli no fundo, que vai conseguir ganhar da marcação. O que eu falei do triângulo, né? O Zapelli se torna o ponta, o Fernando tá na lateral e o Luiz Fernando é o meia, né? O Luiz Fernando não consegue ficar com o domínio da bola e aí que é interessante, para salientar o que eu falo do posicional, mas nem tanto. Um time posicional você tenta ter simetria, você tenta ter os jogadores divididos de maneira igual no gramado. Esse time do Atlético tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá no canto da tela, jogadores do lado esquerdo do campo. Por que isso acontece? Para dar um exemplo muito claro e evidente para você, tá? A jogada vai seguir. Olha o espaço que tem o Kevin Velasco. Ele domina de frente para a marcação com muito espaço. Isso é treinado. Não é que o Atlético tá penso, não é que o Atlético tá errado. Isso é uma jogada treinada. Ela vai você seguir. Criou praticamente a situação perfeita para o Velasco. Exato. Um mano a mano, um corte que ele podia ter para fazer uma finalização, alguma jogada ali, né? Sim. É o cenário ideal. Você combinar, posicionar o teu time de um lado. E de repente virar esse jogo rápido, você pega a defesa completamente desprevenido, o teu jogador no mano a mano. Exatamente, é o cenário ideal para o ponta. E assim, o ponta que tem um mano a mano, o Velasco é um jogador de 1 contra 1, que tem explosão, que tem drible, tem o Palácios, que é rápido, ultrapassando também. Então assim, é a melhor jogada possível. E aí, de novo eu falo isso. Qual que é o melhor cenário possível para um meia? É dominar com espaço e com opção de passe. Qual é o melhor cenário possível para um ponta? É dominar com espaço no 1 contra 1. Qual é o melhor cenário possível para um lateral rápido? É ter possibilidade de ultrapassar e chegar no fundo livre. E o Barbieri tem conseguido fazer isso com os jogadores do Atlético. Tem conseguido proporcionar esses cenários aos jogadores do Atlético, que é basicamente até onde o treinador vai. Ele tem que fazer mecanismos para que o time consiga se colocar em boas condições. E aí é na individualidade. Aí os jogadores resolvem na individualidade, né? Aqui no final do vídeo eu coloco lances do Zapelli roubando bola, tentando pelo menos ganhar essa bola, tentando combater, duelar 1 contra 1. Porque tem muita gente que fala que ele não faz, né? E achei uma oportunidade importante para colocar. Ele faz sim.
Ele tenta de fato ganhar essa bola, ele tenta de fato ganhar essas jogadas um contra o adversário. E essas jogadas têm gerado lances de perigo para o Atlético. Então acho que assim, é um jogador que está orientado a combater mais também, como disse o Barbieri em coletiva nesse ano. Outra coisa, para salientar, falam preguiçoso, né? Eu não gosto do preguiçoso, porque o preguiçoso é muito de impressão. É muito do eye test. Então, assim, como que a gente vê se um jogador está entregando mais ou está entregando menos do que ele deveria entregar fisicamente? A gente olha o número com a parceria com a Prometrics, né? Prometrics tem o Centro de Inteligência do Futebol que nos proporciona estatísticas muito importantes e relevantes na análise do futebol. O Zapelli, no ano passado, 2024, tá? Ele teve uma média de 121 metros percorridos por segundo no jogo. Esse número, e logicamente, para quem não sabe, tá tudo bem, a gente também não sabia. Metros por minuto, segundo é muita coisa. Por segundo seria o Sonic. Isso, metros por minuto. Esse número é muito alto, tá? E para quem não tem o parâmetro, a gente também não tinha até recentemente, né? Mas assim, é muita coisa. É número de um segundo volante de alto nível de competitividade. De alta intensidade. De alta intensidade. Segundo volante, box to box, como gostam de falar, de área a área, que percorre o campo todo. Esse dado é importante para desmistificar, né? Exato. A gente até, conforme a parceria nossa aqui com a Prométricas, a gente consegue ter mais acesso a esses dados. Sim. E jogadores que parecem aos olhos, muitas vezes, aquele cara mais preguiçoso, aquele cara que não é tão intenso, você vai olhar os números e você se surpreende. E muitas vezes você pode ter a surpresa contrária também, né? Sim, Às vezes o jogador que parece ser um cara de altíssima intensidade e tal, que mais raro ter essa impressão errada, mas pode acontecer também. Às vezes você acha que é um cara que é muito rápido, um cara que percorre muito campo, que tá em todo lugar, mas ele só dá carrinho. Às vezes é só um cara que gosta de dar carrinho. É verdade. Então, assim, é uma impressão que às vezes nem sempre é a mais verdadeira. Logicamente, não são todos os jogos que o Zapelli chega nessa marca, é uma média, né? É uma média de todos os jogos do Zapelli na última temporada. Então, assim, 121 metros percorridos por minuto é muita coisa. Nesse ano a gente ainda não tem a estatística, foram pouquíssimos jogos, né? Mas mais pra frente a gente consegue trazer. Mesmo assim, tá? A minha impressão é de que ele tá correndo, que ele tá se doando, que ele tá se entregando, participando mais ainda da parte defensiva. Tá ajudando mais ainda o Atlético na parte defensiva. Então, se já era bom pelo número no ano passado, tá passando a ser melhor no visual também nessa temporada de 2025. Assim, de novo, é um jogador qualificado, é um jogador que tenta o difícil, é um jogador que tem, sim, que melhorar na tomada de decisão como qualquer jogador jovem, mas é um jogador que é um diamante pro Atlético. E é um Atlético com o Barbieri que começa a colocar o Zapelli em boas condições de jogar. Não adianta você ser um meia criativo e com boa técnica se você está encaixotado entre dois volantes a toda hora. Então, assim, é um jogador que está bem orientado e que tem opções de passe a todo momento para, de fato, conseguir encontrar esses passes importantes. Vamos ver se esse nível se mantém na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa análise do jogo do Paysandu já é basicamente ali a média de um time de Série B de Campeonato Brasileiro, mas um time que tinha apenas dois volantes, né? Então, contra meio-campos mais recheados, talvez essa situação não seja tão clara assim. Mesmo assim, é um Atlético que tem trabalhado cada vez mais para inserir cada vez mais o Bruno Zapelli nos seus lances de perigo, na sua construção de jogadas. Perfeito. Análise do Zapelli detalhadíssima. Exaustamos aqui o meio-campista, o cérebro do Atlético, jogador jovem que tem muito potencial, como o Vitinhas falou, um diamante bruto. É isso. Vamos acompanhar então essa Série B para ver como vai ser a evolução do Zapelli, se ele vai conseguir de fato desabrochar e se tornar cada vez mais um jogador decisivo para o Furacão. Lembrando que esse conteúdo é uma parceria, claro, aqui da UWTV, com a Atretes e também com a Prometrics, análise detalhada. A gente quer saber de você. Você gosta desse tipo de conteúdo? Fala pra gente aqui nos comentários, queremos ouvir você, teu feedback também pra gente é muito importante. Não se esquece, se inscrever tanto na Atretes quanto aqui na UWTV Esporte, que pra gente é muito importante. Deixa o like. Análise e conteúdos do Furacão você encontra aqui com a gente. Até o próximo vídeo, grande abraço. Tamo junto.